nos guardando, falando no nosso coração. Tão gostoso a gente viver uma vida guiada e dirigida pelo Espírito Santo. Eu não sei quem foi a pessoa. Eu sei que a pessoa me abençoou, né? A gente recebeu uma doação e estava dentro de uma caixa. Fazia dias que estava uma caixinha ali de livros em cima ali da onde ficam as coisas do bazar. E dentro daquela caixinha tinha alguns livros de algumas biografias de missionários e pessoas que desbravaram, né? No tempo lá de 1800, 1900, desbravaram lugares que eram lugares que ainda não, as pessoas não tinham acesso ao Evangelho nem a Jesus Cristo. E eu peguei essa semana para ler toda aquela coletânea. Então, todos os dias eu estou lendo um daqueles livrinhos, que são livrinhos curtos, de 25, 30 páginas. E eu louvei ao Senhor. A caixa fazia tanto tempo que estava ali. E eu estava, uma hora eu olho para essa caixa, uma hora eu vou ler. E aí, essa semana, quando eu fui olhar, no início da semana, aquela caixa e vi aquela coletânea, eu falei, Senhor, obrigado. Fazia tanto tempo que eu estava procurando algo que me inspirasse novamente. Eu não sei se acontece isso com você, mas às vezes parece que a gente está tão lá no alto, mas às vezes parece que a gente está tão lá no baixo. E é tão gostoso porque quando eu vou ler a Bíblia, e vou pegar os heróis da fé e vou buscar inspiração na palavra de Deus, o Senhor vai falar que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E Ele vai falar também que a alegria do Senhor é a nossa força. E conforme você vai lendo a palavra, você vai encontrando tudo que você precisa para viver com Cristo. Às vezes a gente complica tanto. Às vezes a gente usa tanta teologia, às vezes a gente usa tanta teoria, mas é tão gostoso que esses missionários que às vezes não tinham nem profissão, eles levantavam a mão e falavam, eis-me aqui, Senhor. O Espírito Santo se manifestava de formas incríveis, num tempo no qual não se tinha nem quase estudo. As profissões eram tão poucas, mas o Senhor usava o recurso que tinha no momento, naquele lugar. E eu não sei o que Deus tem colocado no seu coração, mas o Senhor quer usar o recurso que está na tua mão. O Senhor quer usar quem você é hoje. O Senhor quer usar a sua história. Que o Senhor fale aos nossos corações nesse tempo, como tem falado durante tantos anos da história da igreja. Que o Senhor influencie através do Espírito Santo a tua vida e que você possa prosseguir para o alvo, que é Cristo. E que juntos aqui nós hoje venhamos adorar o Senhor e entender que Ele é o que vai nos resgatar, o que nos resgatou e o que vai viver conosco eternamente. Amém? Se você concorda com isso, a gente vai estar orando ao Senhor e colocando a nossa oferta diante a Ele. A gente vai estar orando, entregando esse culto que nós fazemos todos juntos para louvor e honra dEle. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, é tão gostoso, Pai, saber que o Senhor usa nós com tantos desafios, tantos defeitos, tantas falhas, mas o Senhor usa essa qualidade que o Senhor deu a cada um de nós, qualidades que são únicas de cada um. Tão gostoso saber que o Senhor nos usa de acordo com a tua vontade. Muito obrigado, Pai, porque vemos pessoas ao longo da história, pessoas que às vezes eram analfabetas, mas ainda assim falavam do seu amor. Pessoas que eram guiadas pelo Espírito Santo. Pessoas que não tinham tantos cursos, tantos diplomas, mas tinham a força de vontade e tinham a fé no Senhor. Pai, que alegria é saber que estamos aqui hoje, porque alguém, Pai, um dia olhou para o Brasil, olhou para esse lugar e entendeu que esse lugar precisava de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque somos frutos de tantos missionários que chegaram aqui, Senhor, e decidiram, Senhor, entregar a sua vida, Senhor, amor às almas. Pai, que nesse tempo aqui nós possamos, Pai, entregar o nosso coração a Ti e que possamos, Pai, estender as nossas mãos e falar, eis-me aqui, Senhor, usa-me.
Usa minha família, usa minha casa, usa os meus recursos, usa quem eu sou, ó Pai. Senhor, recebe esse culto que nós fazemos juntos. A gente se reúne aqui para te adorar, para te exaltar, para te louvar, para te entregar, Senhor, a nossa alegria de pertencer ao teu reino. Fala o nosso coração através do teu Espírito Santo. E que teu Espírito Santo tenha, Senhor, liberdade, Senhor, no nosso meio. É o que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Convido você vai abrir lá a sua palavra em Salmo 117, 1 e 2. Salmo 117. A gente vai ler o versículo 1 e 2, que é o Salmos inteiro, 117. Salmo 117, 1 e 2. Só um versículo bom para vocês decorarem. Fala, nossa, eu decorei o capítulo inteirinho da Bíblia. Aí se fala que é o Salmo 117. São 2 versículos aqui. E esse salmo vai falar de louvor ao Senhor. Salmo 117, 1 e 2. Então a palavra do Senhor diz assim: louvem o Senhor todos os gentios, que todos os povos o louvem, porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor? Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher um Senhor, o maior verá. Confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher um tesouro maior verá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher um tesouro maior verá. Assim como está, para adorar. Amém.
Louvado seja o nome do Senhor. Tão bom a gente poder louvar o Senhor e saber que um dia toda língua vai confessar Jesus Cristo. Tão gostoso a gente compreender que um dia a gente estará com o Senhor. E é tão gostoso a gente viver a nossa vida colocando a nossa esperança no Senhor. Enquanto a gente louva o Senhor com essa próxima canção, que vai falar também desse eterno amor do Senhor para conosco, eu convido você que veio preparado com os teus dízimos, com as tuas ofertas que está fazendo. A palavra do Senhor vai nos convidar a ser fiel. E teve uma fase da nossa vida, minha e do Felipe, que foi assim bem interessante, né? Fases do casamento, né? Fases do casamento é algo bem interessante quando a gente começa a olhar, né, para a nossa história, para a nossa jornada de casados. A gente fica imaginando, né, em alguns momentos, falando, se eu não tivesse casado, como seria? Então, em alguns momentos da minha vida, eu pensei, puxa, se eu não tivesse casado, eu acho que eu estaria melhor, né? E aí eu ficava, então, elaborando isso na minha cabeça. Então, logo que a Radassa nasceu, antes da Radassa nascer, eu autorizei, né, a pior coisa que eu fiz na minha vida, eu autorizei o meu marido a fazer o que ele quisesse, porque ele entendia de carro, ele era um homem, né, que teria uma expertise maior do que a minha. Naquele momento, a gente precisava de um carro, né, para carregar a nossa bebê que ia nascer. A gente já tinha um outro bebê, então a gente precisava de um carro. E eu autorizei esse meu marido a fazer isso. E esse meu marido me comprou uma Brasília amarela, nada mais do que isso, para ganhar a minha filha. Falei, tinha tantos carros para se comprar, mas ele se encantou pela Brasília amarela. E naquele tempo a gente fazia, né? A gente estava no seminário. Então eu ia para o seminário de Brasília amarela, sabendo que eu ia ganhar minha filha e ia de Brasília amarela. Mas já não bastasse por isso, falei, Senhor, ainda bem que o Senhor tem misericórdia da nossa vida, porque naquele dia eu não sabia se eu brigava ou se eu falava, fui eu que consenti que ele fizesse isso. E eu falei, a culpa também é minha. Mas se já não bastasse isso, em algum momento ele orou ao Senhor, ele falou, o Senhor é tão fiel, porque tudo que a gente precisava era um carro. E eu falei para minha esposa que a gente iria ter um carro e que eu levaria ela ganhar esse bebê e retornaria, a gente teria um carro para carregar, caso necessário, essas crianças para o hospital. O carro está aí. O Senhor é fiel. E aí, para professar a fé dele, ele sempre foi um homem bem intenso. Ele foi numa gráfica, sem eu saber, né? E pediu para o rapaz da gráfica escrever assim, Deus é fiel. E um ponto de interrogação de quase 1 metro de interrogação. E no fim ele coloca assim, e você? Então, se já não bastasse a Brasília amarela, na traseira do nosso carro tinha Deus é fiel, um ponto de interrogação desse tamanho aqui e embaixo, e você? A hora que eu vi isso, falei, Senhor, que bom que o Senhor trabalha, né, a nossa fé a partir também das pessoas que estão na nossa casa. Andava afundada do banco, isso é uma verdade. Mas foi tão interessante porque ele ensinou os nossos filhos a compreender que tudo que nós temos é o Senhor que nos dá. E todas as vezes que ele conta a história dessa Brasília, ele fala, quem me deu foi o Senhor. E eu tenho certeza absoluta que eu tenho que falar do amor de Cristo e do que o Senhor tem me dado. Ele fala, no momento que nós mais precisávamos, foi o Senhor que me deu. Foi o Senhor que supriu a nossa necessidade. E ele, como homem da casa, ele queria suprir a necessidade da família. E foi tão interessante que ela nos supriu muito bem. Foi um carro que não nos deixou na mão, nós não tivemos que empurrar, veja. Não é verdade? Nunca. Foi um carro que nos serviu durante muito tempo e com certeza ele abençoou o próximo que comprou ele também. A gente brinca, a gente fala, né, de coisas que o Senhor vai trabalhando na nossa história, na nossa vida. Mas é tão gostoso quando a gente começa a compreender que coisas fazem parte da graça do Senhor. Que o Senhor concede graça para que a gente possa também testemunhar do que o Senhor faz através da nossa história, da nossa vida. E é tão gostoso quando então a gente pega foto e pega a nossa história e começa a contar e começa a falar que o Senhor operou. Mais para frente o Senhor continuou operando e o Senhor continua operando.
E é tão gostoso que o Senhor opera através das nossas mãos. Então, quando a gente entrega o nosso dízimo, a gente faz a nossa oferta, nada mais é do que a gente falar assim: Senhor, é o Senhor que me sustenta. É o Senhor que me permite vivenciar tanta coisa para que o meu coração seja trabalhado. Então, quando a gente faz esse momento, a gente faz esse momento com alegria, sabendo que é Ele. É Ele que tem nos sustentado. E é Ele que tem nos permitido fazer tantas coisas. Então, enquanto a gente participa desse momento, que você possa fazer com alegria e compreendendo que é o Senhor que tem nos ajudado. Amém? Não há ouro ou bens, nem riquezas também, que me afastem do teu coração. Nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloca os meus pés diante da tua glória, eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Abro mão do que sou, meus desejos eu dou. Quero tudo, Senhor, te adorar. Mais que fama e poder, quero te conhecer, Senhor. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje
seja o nome do Senhor. Tão bom a gente poder louvar o Senhor. Mas é tão bom a gente também se encontrar aos pés de Cristo. E quando a gente ora, é isso que a gente faz. A gente se humilha na presença do Senhor. E a gente entende que nós somos falhos e às vezes a gente não tem fé o suficiente para a oração que a gente precisa fazer naquele dia. Mas é tão gostoso saber que o Senhor nos motiva e o Senhor nos convida a andar com Ele e desenvolver essa fé. Por isso que nós andamos juntos. As pessoas às vezes em alguns momentos perguntam por que da igreja, por que viver essa comunhão, por que a gente não pode viver uma carreira solo, né? Por que a gente não pode ficar sozinho? Porque a palavra vai nos convidar a viver uma vida juntos para que a gente possa desenvolver a nossa fé. E é tão gostoso quando as pessoas oram, né? E o Senhor usa pessoas para falar ao nosso coração. E quando a gente ora, a gente faz isso. A gente ora colocando pessoas, projetos, coisas na presença do Senhor. Nesse tempo a gente vai estar orando quinta, sexta e sábado, ou quarta, quinta, sexta e sábado, teve a Convenção Batista Paranaense. Foi aqui em Paranaguá, pertinho da gente. E essa convenção, ela serve para que os líderes batistas possam se reunir num local só e orar ao Senhor, mas também pedir estratégia e ver o que as igrejas batistas estão fazendo, né, no Paraná, e o que mais precisa ser feito. E é tão gostoso quando a gente vê uma liderança se colocando na presença do Senhor e pedindo para que o Senhor encaminhe. E a gente vai estar orando porque agora então surgiu, né, uma nova liderança, novo presidente, novos vices, né, novos secretários, novos tesoureiros. E a gente vai estar orando para que o Senhor abençoe a cada novo eleito, para que sejam homens e mulheres revestidos pela graça do Senhor. Que esses líderes possam, sim, ser revestidos da graça para que eles possam levar pessoas, projetos, que eles possam ir para lugares para falar do amor de Jesus. Então, que o Senhor possa estar abençoando, né, essa nova liderança, que vai aí ficar mais 2 anos, né, da Convenção Batista Paranaense. Que a gente possa estar orando pela nossa liderança. A gente também tem pedido para os irmãos, a gente tem orado para esse fechamento do nosso barracão aqui de baixo. Eu creio que tem coisas que a gente vence de joelho no chão e oração. Que a gente possa continuar em oração, né? Para que tudo vá bem, para que as coisas sejam feitas de acordo com a vontade de Deus e de acordo com o que a lei exige de nós. Que a gente possa estar colocando isso na presença de Deus. Você também tem a liberdade de orar pelo que o Senhor tem colocado no seu coração, por aquilo que você tem colocado na presença do Senhor na tua devocional diária. A gente sabe que cada um aqui com certeza tem colocado alguma coisa na presença do Senhor. Cada um tem um caderninho, tem anotações, tem pessoas, tem coisas, tem projetos que você coloca todos os dias na presença do Senhor. E eu, quando estou orando repetidamente, eu falo: Senhor, eu estou seguindo o que tua Bíblia está falando, bater e bater, e eu estou aqui batendo. Eu estou aqui batendo. E às vezes eu falo: Senhor, lembra de mim. Senhor, lembra daquela pessoa que eu coloquei. Senhor, lembra daquela família. E a gente está batendo. Eu tenho certeza que na hora que o Senhor quiser, Ele vai abrir essa porta. Então eu te convido a estar exercendo todos os dias, seja os seus 5 minutos, seja os seus 10 minutos, na presença do Senhor. Tão gostoso a gente poder entender que é Ele, por Ele, que a gente ora. E é Ele que faz. Nós não fazemos nada. É Ele que faz. Então a gente vai estar orando para que a gente siga firme em Cristo. Para que a gente seja agradável a Deus em toda a nossa vida.
para que a gente exerça a mordomia cristã em tudo que a gente faz. Se você concorda com tudo isso, todos esses pedidos que eu coloquei na presença do Senhor, eu peço que você ore comigo, mas ore também por aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. A gente pratica, né, ficar de joelho, mas você que quer ficar de pé, sentado, é tão interessante que eu sempre ensino, né, na minha família, com as crianças, que Deus, com certeza, Ele está mais preocupado com o que está aqui, ó. A postura do nosso corpo, com certeza, não é algo que vai preocupar o Senhor, mas é algo que a gente cultiva dentro do nosso coração. Então, você fica à vontade para orar ao Senhor, amém? Senhor Jesus Cristo, tão bom poder, Senhor, orar junto com os meus irmãos e colocar pedidos e agradecimentos na Tua presença. O Senhor tem falado, Senhor, aos nossos corações, ao meu coração especial, Pai, e me motivado, Senhor, a olhar para pessoas que fizeram tantas coisas, pessoas que adoeceram, Pai, pessoas que findaram, Senhor, a sua vida aqui na terra, mas findaram tendo a certeza que estavam fazendo o que o Senhor tinha proposto. Pai, que possamos ter essa convicção que estamos fazendo o que o Senhor tem proposto a nós. Que sejamos, ó Pai, incansáveis em falar do Teu amor. Que sejamos, ó Pai, luz. Que sejamos, ó Pai, esperança. Que sejamos alegria, Pai. Senhor, oramos, ó Pai, para que o Senhor continue nos revestindo pela Tua graça. Que Teu Espírito Santo continue a nos convencer daquilo que tem que ser mudado ainda no nosso coração. Senhor, que sejamos servos e servas que reflitam o Senhor através das nossas ações e as nossas atitudes. Se as nossas ações e as nossas atitudes não estiverem revelando a Sua glória, Pai, nos disciplina em nome de Jesus. Nos disciplina para que as pessoas possam olhar para nós, Pai, e identificar que somos filhos do Senhor. Nos ajuda, Pai, com as nossas emoções e com os nossos sentimentos, Pai. Nos ajuda, Pai, através do Teu Espírito Santo, Teu controle, Senhor, de tantas coisas que às vezes a gente não tem. Nos ajuda porque somos limitados, ó Pai. Mas servimos um Deus todo-poderoso, que pode fazer milagres e maravilhas. Então, Pai, nós colocamos a liderança, Senhor, essa liderança que vai assumir, Senhor, a Convenção Batista Paranaense durante 2 anos. Derrame da Tua graça, como a gente já sabe que o Senhor já tem derramado sobre a vida de cada homem e mulher, que assumiu, Senhor, essa responsabilidade de guiar, encaminhar, direcionar, de representar nós batistas, Pai, aqui no Paraná. Abençoa, Senhor, a cada um, e que a Tua graça, Senhor, possa estar sobre eles, em nome de Jesus, Pai. E as pessoas também que auxiliam, as famílias, seus liderados, cada igreja batista, Pai, da convenção, possa ser abençoado por esses homens e essas mulheres, em nome de Jesus, Pai. Os colocamos na Tua presença, Senhor. Também oramos, Pai, para que sejamos firmes em Cristo. Sabemos que tem tantas coisas vindo, Senhor, ao contrário do que o Senhor nos ensina na Tua palavra. Que sejamos firmes, que sejamos filhos e filhas do Senhor, que não tem de se envergonhar, Pai, de falar do Seu amor e da Sua graça. Que sejamos, Pai, pessoas com princípios e valores inegociáveis, Pai. Que sejamos, ó Pai, fiéis a Ti. Também nós oramos, Pai, pedindo novamente, Senhor, por esse barracão. Sabemos que o Senhor já sabe o que vai acontecer, mas nós não sabemos, Pai. Tira toda a ansiedade do nosso coração. Sabemos que tudo vai acontecer no tempo certo e determinado pelo Senhor. Mas estamos mais uma vez aqui batendo nessa porta, Pai, porque nós queremos que a hora que o Senhor abrir, ninguém vai fechar. Então, Pai, nos abençoa, nos guarda,
tudo que precisa ser feito de documentação, de papelada, que o Senhor direcione em nome de Jesus, Pai. Que possamos ser um espaço, Senhor, para que esse espaço seja um espaço de bênção na vida da comunidade. Que esse espaço seja um espaço para adorar o Senhor. Que esse espaço seja um espaço, Pai, para que as pessoas se sintam acolhidas e amadas pelo Senhor. Colocamos a cada pedido na Tua presença, agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos sustentado através do dízimo, das ofertas. Nada nos falta, Pai, muito obrigado. Muito obrigado por abençoar a vida de cada irmão e irmã aqui também. Continua a nos abençoar, o que nós pedimos, em nome de Jesus, e agradecemos, ó Pai. Amém, amém. Pode se sentar, irmãos, que a gente vai passar a agenda. Olá, pessoal. Esse Acontece na PIB em Colombo, a nossa agenda semanal para que você fique por dentro de todas as atividades que acontecem aqui na nossa igreja. E para você que está nos visitando pela primeira ou segunda vez, seja bem-vindo. Nas quartas-feiras, às 8 horas, acontece o nosso culto de oração. Você está convidado para participar com a gente. Durante a semana, a gente tem alguns projetos sociais aqui na nossa igreja. Como agir durante toda a semana. O jiu-jitsu, que acontece na terça e na quinta-feira. O bazar na terça-feira também. Aula de música na sexta-feira. E no sábado, Muay Thai e Fute Dança. Se você deseja servir ou participar em algum desses projetos sociais, entre em contato com a Elisângela. Sonhamos com toda a nossa igreja vivendo em célula. Cuidando um dos outros, crescendo na fé, alcançando novas pessoas e se fortalecendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Não fique de fora, faça parte de uma célula. Você tem uma Bíblia de autoestima? Te convidamos a ler a Bíblia diariamente e meditar na palavra de Deus. Tem uma Bíblia de autoestima. Se você tem congregado conosco e deseja se tornar um membro, venha fazer parte da nossa turma de integração. Será um prazer te receber. E se você deseja conhecer um pouco mais sobre Jesus e ainda não é batizado, a gente te convida a fazer o discipulado, com mais informações com o pastor Felipe. E para vocês homens, nós temos um convite especial. Toda segunda-feira, às 19h30, aqui na nossa igreja, acontece o nosso encontro, o Legacy. Se você quiser convidar um amigo do trabalho, um primo, alguém da sua família, fique à vontade também. Venha participar. Simultaneamente ao encontro de homens, nós também temos um encontro de mulheres, então venha participar. E ao mesmo tempo temos a célula Kids, então chama seus pais e venham participar. Assim como está escrito em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Assim eu te convido a participar da nossa oração da madrugada que acontece aqui na nossa igreja, às segunda-feira, às 5 horas da manhã. As inscrições para o nosso retiro da família já abriram, então se eu fosse você, eu correria lá para se inscrever. Lembrando que no nosso último sábado do mês nós temos nosso culto de jovens. Às 8 horas da noite aqui na nossa igreja. Então se você quer chamar um amigo da faculdade, do colégio, do bairro, do condomínio, pode vir também. Você percebeu quantas atividades nós temos aqui na nossa igreja? Bastante atividade, bastante. Então eu convido você também a participar de alguma dessas atividades durante a semana. Ótimo culto para você e boa semana. E esse foi o nosso Acontece na PIB em Colombo. Viu que legal? O povo tá inspirado aí nas... Ou tá inspirado Tempo ou de tudo frutificar querendo e atrasar. frutificar fora do tempo. Essa é a tem mais palavra um de falando Deus aí? para nós, desse novo ano, que começa num momento bem improvável, como foi também no ano passado, mês 7 de 2025, a mês 7 de 2026, os irmãos bem sabem, né? Nós tínhamos a orientação de Deus a respeito, né, de ter um ano de oportunidade de cuidar melhor, quando tratávamos ali, né, da parábola de uma figueira. E agora novamente, né, em Marcos 11, né, dos versículos 12 a 14, falando sobre a figueira seca dessa vez, né, uma situação ali um pouco difícil de encarar, né. E aí, trabalhando nesse texto, nós percebemos que o Senhor tem, né, falado conosco para a gente não se esconder, né, atrás da religiosidade, né, daquilo que apresenta folhas, mas não tem frutos. Mas que a gente possa frutificar mesmo fora do tempo, porque é isso que Jesus procura, né? Pessoas que são frutíferas em todo o tempo, mas
que entendem, né, que todo tempo é tempo de frutificar, porque senão a gente vai ficar dando desculpa e vai viver o contrário disso, né? Achando que nunca é tempo por conta das realidades da nossa vida. Tá? Então, que Deus abençoe sua vida e você possa, nesse ano de 2026, mês 7 até mês 7 de 2027, viver, né, essa bênção conosco, nesse tempo de frutificar fora do tempo, para que a gente viva, né, na nossa vida pessoal, na nossa família, né, aqui na igreja e na sociedade, coisas extraordinárias do Senhor. Então, que Deus abençoe você e que juntos nós possamos frutificar fora do tempo, né? E que quando Jesus vier, Ele ache muito fruto e aí nós possamos ainda receber o elogio dele, né? Em vez de seque porque você não dá fruto, seja abençoada para que você dê mais fruto ainda e muitas pessoas sejam alcançadas pelo amor de Deus. Deus abençoe a todos e vamos aproveitar essa oportunidade do Senhor para todos nós. Deus abençoe. Amém. Agora não tem mais ninguém, né? Então tá, vai que eu corte a terceira pessoa, a quarta pessoa. Não? Não tem? Ela falou para mim que não tem. Que bênção, louvado seja Deus. Que bom que Deus, né, dá criatividade para o ser humano, né? Porque eles são divertidos. Eu acho que metade desse povo aí está encalhado e está querendo namorar, mas tudo bem, né? Daí quem sabe, né, depois de tudo isso, né, eles possam crescer e frutificar, literalmente crescer e frutificar, né, na presença do Senhor. A gente louva o Senhor porque alguns dos nossos não estão aqui, né? Os nossos gostam de viagem missionária, né? Todo culto tem alguém em viagem missionária. Então, a gente tem alguns dos nossos na viagem missionária de Nova Londrina, com os adolescentes. Tem sido um tempo abençoado, um tempo desafiador, né? Um tempo que eles têm provado do Senhor, né? Ontem, Miguel estava testemunhando que ele orou por uma pessoa e ele viu o Senhor operar milagres. Ele falou, nunca tinha visto isso na minha vida. Falei, então, vai para uma viagem missionária que você vai ver. Não é verdade? Porque nesse tempo o Senhor nos desafia, né, a ir para as ruas, a falar do amor de Jesus. Então, é interessante que quando eles voltam, né, empolgados, porque eles entendem e compreendem o que a palavra de Deus diz de ir, né, e anunciar a palavra do Senhor. Que você possa estar orando por esses adolescentes, né, e que eles possam, sim, né, assumir, né, esse legado de falar do amor de Jesus. A gente também tem algumas questões que a gente quer que os irmãos, né, também estejam aí se organizando e conversando nas suas casas. A gente sonha, né? A Primeira Igreja Batista de Curitiba tem uma meta, né, tem um sonho de que toda a igreja esteja em célula. Como a igreja, né, está passando um número muito grande de membros, e não só Curitiba, mas as regiões metropolitanas, então o pastor Michel tem nos desafiado a viver em célula, para que todas as pessoas possam ser cuidadas, todas as pessoas possam ser ouvidas. Às vezes, né, a quantidade, eles normalmente fazem umas contas nas nossas reuniões, né, que a quantidade de pastor, né, não consegue, os braços dos pastores não conseguem, né, abraçar essa quantidade de pessoas. Mas as células, né, elas conseguem, né, sim, também exercer esse espaço de comunhão, esse espaço, né, de estar falando também, sendo acolhido. Então, a gente hoje, atualmente, tem aqui em Colombo, 40% das pessoas estão em célula, né? Para o número de 100%, aí está faltando um tanto bom aí. Então, a gente deseja, né, até o final do ano, que 60%, no mínimo 60% das pessoas estejam em célula. Então, se você não conhece células, ali na porta a gente tem ali, está um pouco desatualizado, que falta uma célula ali ainda, se eu não estou enganada, né, Felipe? Mas tem ali um quadrinho dos lugares que tem célula. Procure alguma célula para você participar, para você também poder falar do amor de Jesus, para você compartilhar, né, para você colocar os teus momentos de oração. A gente fala que célula é uma família, no qual a gente, né, se junta para que a gente possa trabalhar coisas juntos. Então, célula é um espaço que a gente tem, né, de fazer o que a palavra de Deus diz, ter esse espaço de comunhão. E, às vezes, aqui a gente não vai ter,
né, tão significativamente, porque às vezes a gente sai correndo, às vezes a gente tem compromisso, e na célula a gente tem esse espaço. Então, que você possa procurar aí a sua célula, que você possa estar em célula. Amanhã a gente vai ter o Legacy, né, para toda a família, tá? Então, amanhã o assunto vai ser saúde financeira, com Altemir Farias. Ele tem alguns livros escritos dentro desse tema. Então, a gente está convidando, né, homens e mulheres, vão fazer tudo junto, né, aqui no templo, certo? Porque vai ser um tema especial, né? Um tema que vai falar da mordomia cristã na área financeira também. Como a gente deve ter mordomia cristã em todas as áreas da nossa vida, a gente também precisa, né, dessa mordomia cristã na área financeira. E ele vai estar falando em relação a isso, saúde financeira. Então, a gente está convidando todos vocês para estar conosco, né, a estar participando, 7h30. Então, ele vai estar aqui trazendo, né, esse assunto que é de extrema importância para todos nós. E também, o último recado que eu tenho, avisos que eu tenho aqui, a gente tem trabalhado, né, com quem entende, né, dessa área de construção em relação ao barracão ali de baixo. Então, a gente não está mais recolhendo blocos, tá? Uma que a gente também nem tem mais espaço para colocar, né, daqui a pouco tem bloco no pátio inteiro, e outro, porque agora as ofertas que estão sendo destinadas à construção estão sendo destinadas diretamente no envelope. Então, se você deseja ofertar, né, para a construção do barracão, você vai colocar no envelope e vai escrever, vai destinar oferta direcionada à construção do barracão. Tá? A gente anda em conversa aí, né, que são uns paralelos, né, a BASC, a PIB, né, então a gente tem aí conversado para que a gente possa, então, levantar esse barracão, né, levantar essa estrutura, deixar bem certinho para que a gente possa, então, atender de melhor forma as pessoas. Tá? E também gostaria, né, de conversar com os irmãos bem rapidinho. A gente tem sido abençoado aí nos projetos sociais. Tem sido um tempo bem de bênção, porque o Senhor tem olhado para nós, né? E eu falo que o Senhor não tem permitido nos faltar nada, né? Sempre tem, e sempre o Senhor tem movimentado pessoas para estar nos auxiliando. Então, se você também deseja, né, fazer alguma doação, alguma coisa, você pode estar conversando comigo, que para os projetos sociais, eu prefiro, né, dou preferência que você, né, vá lá, compre e me entregue alguma coisa. Eu acho significativo, eu acho assim um momento especial. E eu tenho recebido doações de suquinho, eu tenho recebido doações de aqueles todinho e coisas assim. Então, se você deseja, né, doar alguma coisa, e eu vejo que os irmãos têm doado, então, por gentileza, eu peço para que vocês doem, né, também as doações em insumos mesmo, né, que a gente distribui aí para as crianças, tá? Eu louvo ao Senhor porque o Senhor tem trabalhado com a igreja e a gente tem, graças a Deus, caminhado, né, com tudo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Amém? Vamos colocar de pé e lembrando que semana que vem a gente não tem culto dos jovens, tá? Vai ser a formatura do Henrique, então a gente vai estar prestigiando ele lá no centro de formação. E a gente vai estar, então, lá na formatura dele. Então, por esse motivo, não vai ter culto dos jovens, tá bom? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor.
fazes muito bem. Tu és tremendo, pois apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar, posso me completar, posso me completar, eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar, posso me completar, posso me completar, eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés. Oh, me leva onde eu posso
ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero, a hora de te encontrar. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero, a hora de te encontrar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus. Nós te louvamos, ó Pai. Que bom a gente poder falar que a gente ama o Senhor. Como é bom a gente entender que o Senhor é um Pai que nos pega no colo, um Pai que nos dá amor, um Pai que nos compreende, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo de louvor e adoração. Muito obrigado por o Senhor nos permitir te louvar, nos permitir, Senhor, falar o que está dentro do nosso coração a Ti. Continua falando, Senhor, nesse tempo, através da Tua palavra. Usa o Teu servo, Pai, para que venha de encontro, Pai, com o nosso coração. É o que nós pedimos em nome de Jesus, já agradecendo. Amém, amém. Glória a Deus, amém. Os irmãos ainda em pé, convido a abrirem a palavra de Deus no Evangelho segundo o relato de Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler do versículo 16 ao 20. Mateus 28, 16 ao 20. Quem achou diz amém, glória a Deus. Quem está procurando ainda diz misericórdia. Mateus, primeiro evangelho, primeiro livro do Novo Testamento. A palavra de Deus vai dizer assim, a versão que eu estou utilizando aqui é Nova Almeida Atualizada. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Vamos fazer aquela oração que o nosso pastor Michel nos ensinou, pedindo que Deus fale com a gente hoje? Então repita comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo nesta manhã.
Senhor, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Espírito Santo de Deus, eu te dou liberdade para vir falar comigo agora. Amém. Podem sentar, irmãos. Hoje eu quero falar sobre uma herança preciosa. As últimas palavras de uma pessoa, né, elas são as mais importantes. Quem aqui lembra de uma última fala de um ente querido seu e que isso até hoje você guarda como fosse alguns minutos atrás que ele conversou com você e você guarda no seu coração? Tem alguém aqui? Eu também tenho uma experiência com o meu pai, que já está com Jesus faz 26 anos, mas ele disse assim: filho, o pai não está deixando uma herança de valor material para você, mas uma coisa eu tenho certeza que eu estou deixando para você e para os seus 2 irmãos, que é: seja servo de Jesus como o pai procurou ser. E isso realmente é mais precioso do que tudo. Essa palavra ficou como gravada, fixada no meu coração. Eu ainda não conseguia compreender bem quando eu a recebi, na época com 16 anos. Então você faz as contas, hein? Mas hoje eu consigo entender quão precioso foi esse legado, né? Porque a diferença de herança para legado é que herança é o que você deixa para o outro, e legado é o que você deixa no outro. E até estava compartilhando essa semana com o pastor Felipe, que numa reunião que a gente teve ali com o pastor Michel e os outros pastores, foi passada uma palestra, a frase principal que marcou a gente era que a pergunta errada que a gente muitas vezes faz é: qual é o seu legado? Quando a pergunta correta deveria ser: quem é o seu legado? Então, olha aí o nosso legado aí, né? Daqui a pouco eles vão voltar, né, lá do cultinho deles. Um legado, mas também o seu discípulo, talvez, né, pessoas que você esteja influenciando aí no ministério, olhando para o lado, nas mesas ali que a gente vai formar amanhã, né, no Legacy, na nossa célula. Então, abrindo esse parênteses precioso, né, de que Jesus ele está deixando algo neles, né, porque Jesus deixou algo material para os discípulos, né? Olha, agora aqui vou deixar algo para vocês, uma boa quantia para vocês fazerem as missões. Com certeza não, mas neles, com certeza, nos 11 que permaneceram fiéis, apesar dos pesares, ele estava deixando muita coisa. Tanto é que hoje a gente recebe, né, parte desse legado e é convidado também a deixar nos outros. Então, hoje eu quero conversar com você sobre a importância dessa fala aqui, onde todos nós conhecemos como a Grande Comissão, e por que ela é importante, qual é o contexto de que isso está sendo falado por Jesus, quais os obstáculos também que a gente enfrenta, né, para executar uma ordem simples e clara do nosso Senhor Jesus. Então, o envio dos discípulos ao mundo, né, ele conclui esse evangelho, segundo o relato de Mateus. Acaba essa história do sofrimento, da morte e da ressurreição do Senhor diante de Jerusalém, lá onde tinha começado o ministério, onde ele está agora fechando esse ciclo com os discípulos. O último encontro do Senhor com esses seus seguidores, ali onde tudo tinha começado. Portanto, é no lugar em que o Senhor tinha dado início ao seu grande e eterno ministério de redenção,
em que viveu e agiu e amou aos seus, como diz João 13, tendo amado aqueles que estavam com ele, amou-os até o fim. E que também devia acontecer o término de sua carreira na terra, esse ministério terreno, de sua vida em humildade. Durante a ceia, Jesus disse aos discípulos que após a ressurreição, ele iria na frente deles até a Galiléia. E isto que acontece agora. Os 11 estão reunidos ao redor dele. Ele já tinha aparecido, né, como Paulo relata nas suas cartas, para 500 pessoas, ressurreto, comem com Pedro, os discípulos no caminho de Emaús, e agora ele está fazendo esse fechamento de forma marcante e impactante na vida deles. Muitas vezes ali do seu ministério terreno, Jesus havia reunido os discípulos ao seu redor, e sempre de novo eles tinham ouvido com admiração o seu discurso, seus pensamentos sobre a eternidade. E agora, mais uma vez, ele os ajuntou ao seu redor. Contudo, essa reunião é diferente, né? Porque essa herança ela é tão preciosa. O que Jesus nos deu? Vamos abrir esse mesmo relato, mas segundo a ótica de Marcos. Marcos, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao 18. Muitos estudiosos relatam que Marcos é o proto-evangelho, é o que escreveu antes, né? E eles dizem assim: e disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Então, nesse complemento, nós entendemos que a autoridade que Jesus nos concede, ela nos autoriza a ter esses sinais acompanhando a gente. Então, através desses sinais, nós temos, através da graça do Senhor Jesus, do Espírito Santo, que interliga os membros do corpo de Cristo, que é a igreja, autoridade para fazer sinais, prodígios, falar novas línguas, pregar o evangelho para toda criatura, ver a salvação alcançando pessoas, pessoas passando da morte para a vida, pessoas desenganadas pelos médicos sendo curadas, expulsão de demônios, de pessoas oprimidas. Esses sinais acompanham os que creem. Então, o que Jesus nos está concedendo, a sua autoridade, é muito precioso. E qual momento que é dado isso? No fechamento do ciclo do ministério terreno. Antes dele ascender aos céus, ele está deixando essas palavras, assim como nós, alguns aqui levantaram as mãos de ter recebido as últimas palavras de um ente querido, uma pessoa amada, resumiu aquilo que ele deixou dentro de você em poucas palavras. E a gente guarda isso. O Senhor Jesus deixa isso nesse momento. Fechamento do ciclo, em poucas palavras. Então, Ele está nos deixando agora essa comissionamento. Agora, vamos pensar mais ainda no contexto de que é dado essa autoridade para nós. Se
você recebe algo de uma pessoa, ela fala assim, puxa, estou sobrando, né, aqui essa calça, eu tenho várias calças, eu vi que é o teu número, irmão, e eu vou te dar. Calça novinha, eu tenho até outra da mesma cor. Beleza, obrigado, vai ficar feliz, né, vai usar. Mas assim, pela própria explicação de quem está dando, você fala, não está fazendo falta, né? É mais uma para ele, né, calhou de ser bem o meu número. Eu já fui muito abençoado assim na vida. Graças a Deus, pelo meu primo Everton, né, mesmo manequim, uma época assim, daí ele engordava e eu me beneficiava disso, graças a Deus. Everton, se você estiver vendo aí, obrigado, porque lá no passado você me abençoou bastante. Mas, enfim, a gente não fica tão lisonjeado de receber algo que não serve mais, ou que a pessoa tem sobrando. Agora, quantas vezes, né, a gente tem legendário aqui? Legendários se manifestem. A gente vai, né, para a montanha e lá a gente recebe uma coisa muito preciosa. Todo mundo sabe que aquilo é muito precioso, porque você tem poucos, então você administra bem aquele bem precioso que você recebe lá. Agora, você chegar, né, lá da montanha e falar assim, amor, eu trouxe uma coisa para você lá da montanha. Só a mulher que ganhou isso, né, amor, sabe o que é e o valor que tem aquilo que o homem, né, consegue guardar, não usar lá para falar assim, amor, eu trouxe porque eu pensei em você. Desde o momento que eu recebi isso, eu tinha pouco, fez falta, eu queria, mas tome, isso aqui é para você. Vocês estão curiosos, né? Mas é o que acontece na montanha, fica na montanha. Então, só a mulher que um dia receber isso, ela vai poder compartilhar, e entre as, foi isso que ele me deu, a minha recebeu. Se você, irmã, não recebeu do seu, olha, ele estava pensando mais na barriguinha dele. Enfim, vamos continuar aqui, senão eu já falei demais. Quando você recebe algo que fazia falta para outra pessoa, muda totalmente o valor daquilo. Tanto é que quando Jesus está olhando a entrega das ofertas, ele faz menção à menor da quantia que é colocada ali na caixa das ofertas. Porque diz que do sustento daquela viúva pobre, ela deu tudo que ela tinha. Então veja que o contexto ele muda tudo. E quando Jesus está falando que ele vai dar algo precioso, ele está falando assim, olha, o meu pai, ele deu toda a autoridade só para uma pessoa aqui, que sou eu, seu filho. E eu agora resolvo compartilhar isso com você, Renê. Olha que benção. Eu resolvo compartilhar com você, Marcos, Larissa. Então, assim, se a gente só recebesse algo que era mais uma coisa que Deus deu para ele, estava sobrando, tudo bem, já seria precioso. Mas essa herança é tão preciosa porque Deus, Pai, Ele só resolveu compartilhar com uma única pessoa, que é Deus Filho, Jesus Cristo, homem. E agora esse Jesus Cristo, nas suas últimas palavras, está falando, olha, o que eu vou deixar em vocês é muito precioso. Porque sabe de quem eu ganhei? Ganhei do meu pai. Imagina, teu pai ama muito, sei lá, relógio. E ele tem um especial. E aí ele deixa para você aquele relógio. Teus irmãos, Deus o livre se saberem disso. Mas ele deixa para você. E agora lá o seu irmão mais velho vai fazer aniversário e você resolve presentear ele. Isso é muito especial, porque você ganhou do seu pai. Só que aqui a gente não está falando sobre relógio, sobre diamante, nós estamos falando sobre essa autoridade que está sobre o povo de Deus. Só que muitas vezes nós não damos o valor devido dessa preciosa herança que nós temos. Às vezes parece que é só mais um. Às vezes a gente não compreende em qual contexto que está sendo recebido aqui essa autoridade. E aí, se a gente não entende quão precioso é, nós não damos o valor devido.
E para quem que foi dado isso? Só para os 11? Para aqueles que creem, como diz aqui. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. É a grande comissionamento, porque é um chamado, uma ordem universal para todos os crentes. Fazer o que Jesus está falando aqui. Ensinar as pessoas a guardar o que o Senhor tem guardado. Falando com as crianças lá em casa, usei um exemplo bem simples, mas que todo mundo aqui vai entender. Você fala para o seu filho, pela primeira vez ele vai enxugar e guardar a louça, pôr as coisas no lugar que deve ser colocado. Ele tem 7 anos e vai fazer pela primeira vez. Mas ele vai colocar lá a colher de sopa no lugar dos garfos, ele vai colocar a Tupperware no lugar dos pratos, vai colocar o prato no lugar dos pires. Primeira vez que ele está guardando alguma coisa. E como que você vai ensinar ele a guardar? Filho, vem aqui. Esse aqui que você guardou, a colher aqui, no lugar errado, é nesse cantinho aqui, que a gente guarda. Filho, você guardou aqui, Tupperware no lugar dos pratos, eu vou te mostrar, vem aqui, tá vendo lá no fundo, onde papai e a mamãe colocam? Aqui é o lugar certo. Aí você vai pedir para ele de novo, no dia seguinte, enxugar a loucinha e guardar de novo. E já vai errar menos, mas ainda uma outra coisa vai ficar guardada errado. E você vai ensinar ele a guardar, você guardando. A gente ser discípulo de Jesus é isso, as pessoas que recebem o Evangelho, recebem a salvação, elas vão tentar guardar os princípios, mas de uma forma que elas vão se atrapalhar toda. E ser discípulo é um irmão mais velho que vai ajudar o irmão mais novo, inexperiente, que ainda não sabe guardar direito. Como que o pai ordenou que seja guardado? Vai ajudar a guardar da forma correta. Por isso que não tem como a gente discipular, ensinar a guardar, se a gente não caminhar lado a lado com as pessoas. Investir tempo nelas. Vai ter uma hora que seu filho com 8 anos já vai estar careca de saber onde que é, daí vai vir lá uma tia visitar você, vai guardar tudo errado, quem vai ensinar vai ser ele. Mas porque ele foi ensinado a guardar. Note que Jesus dá esse mandamento no versículo 20 para nós. Ensinando-os a guardar. Guardar o quê? Todas as coisas que tem ordenado a vocês. Por isso que há muitos desdobramentos das cartas apostólicas, das cartas paulinas, das cartas pastorais, porque o que Jesus tinha ensinado era muito, que João fala, nem todos os livros do mundo poderiam compilar todos os ensinamentos do nosso mestre, nosso Senhor Jesus. Mas a gente tem um bom compilado. A gente tem aquilo que de mais importante eles conseguiram deixar registrados. Mas se a gente não der o valor devido, não aprender, não mergulhar nas Escrituras, nós não vamos conseguir guardar, quanto mais ensinar alguém a guardar. Todos estão comigo? E o que fazer com o que recebemos do Senhor? Entender, então, essa preciosidade desse legado, dessa herança, e partir para a ação. É o nosso tempo como igreja, tempo de frutificar, e frutificar fora de tempo. Nessa última quinta-feira,
nós fomos com alguns irmãos aqui da igreja fazer um evangelismo diferente. Nós fomos entregar sopa e cobertores num lugar que é uma mini Cracolândia da cidade de Curitiba. E a gente levou aproximadamente 90 cobertores e 200 pratos de sopa para as pessoas que estão ali. Alguns compartilhando com a gente 4 dias sem comer, outro 4 dias sem dormir, só nessa vida de uso da substância, virando noite, virando. E eu gosto de o livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, do C.S. Lewis, das Crônicas de Nárnia, onde a feiticeira branca, ela representa a bruxa, né, como o nome já diz. Ela enfeitiçou Nárnia com o poder de que se mantivesse sempre inverno em Nárnia e nunca chegasse o Natal em Nárnia, simbolizando essa apatia que está no coração das pessoas que não sentem mais compaixão, que não sentem mais que Deus deu um comissionamento para a igreja e a responsabilidade de corrupção no governo. Cada país tem um governo que merece, né? A corrupção do poder público, a omissão do poder público, a falta de representantes à altura que olhem para esse caos social que a epidemia da drogadição, do alcoolismo causa. Isso é responsabilidade nossa. Precisamos orar, né? Até nós demos aqui uma oportunidade de fazer alguns irmãos que viessem ficar na intercessão enquanto outros fossem lá, porque nós precisamos fazer algo, porque o gelo, né, que o mundo está ocasionando traz apatia no meio do povo de Deus. Isso aí são vagabundos, pastor. Vai lá falar para os drogados. E a gente não se move em compaixão em direção dessas pessoas que realmente estão vivendo como se estivesse num lugar gelado. Porque imagina esses frios que estava fazendo para a gente, né? Com a nossa casa, nosso telhadinho, nossa jaqueta, nossa coberta, né? Nossos filhos agasalhados. Mas imagina para essas pessoas que estão lá, né, numa vida de escravidão, sem sentir o calor de um outro ser humano que queira abraçar, que queira entregar o amor de Deus em forma de um prato, de uma sopa bem quentinha, que qualquer um de nós gosta, né? Chegar na reunião aqui de segunda e ter ali um caldo. Eles também gostam, irmãos. Só que a droga faz com que acontece no filme das Crônicas de Nárnia. O Edmundo, ele acaba sendo enfeitiçado pela feiticeira, que ela abre uma caixa bonita, assim, com um delicioso manjar turco. E ele experimenta o manjar turco. Agora o Edmundo, ele só pensa em quando ele vai comer o manjar turco de novo. O que acontece com o pecado é isso. Não só da droga, mas qualquer pecado. Prostituição, pornografia, gula, preguiça. A gente se vê assim, eu vou descansar mais um pouco. Quando que eu vou comer de novo? Quando que eu vou olhar de novo aquilo? E o que acontece é que essas pessoas estão enfeitiçadas mesmo pelo pecado. Nesse lugar onde é gelado, sem calor humano, sem a presença de Deus, e a esperança simbolizada pelo Natal, que é Cristo nasceu, então a luz chegou. Não há esperança para as pessoas que estão nesse lugar. E aí, interessante que a gente levou cobertas, né? As pessoas estão lá, num lugar onde nunca tem esperança, é frio,
não tem amor, não tem comida, só tem manjar turco, ali é à vontade, tem que pagar, entrega a sua alma e você vai ter sempre disso, não vai faltar, através do crack. Mas aí a nossa tentativa é de pelo menos 5 segundos esquentar a barriguinha deles. E talvez por uma noite a gente acoberta eles. Depois eles largam, molham, né, derruba na valeta. E no outro dia eles vão estar com frio de novo, com fome de novo e sem esperança de novo. Mas quando o povo de Deus entende a sua comissão, de que isso não é escolha, não é a grande sugestão, talvez, como tem um livro do Dallas Willard, seja a grande omissão da igreja hoje, de entender que nossa responsabilidade é ir lá, não só o pastor ir lá, mas eu não vou, eu vou orar, eu não vou, vou fazer, vou cortar legume, vou fazer a comida, não, eu vou doar aqui para esse projeto. Porque quando a gente prega a palavra lá, e os irmãos que foram, depois vocês vão conversar com eles, na célula, aqui, depois do culto. Assim, a gente está falando da palavra de Deus, as pessoas estão quebrantadas, ouvindo a palavra de Deus, naquele lugar que devia de ter umas 240 pessoas, metade desse barracão, daqui até ali, e vários quartinhos, onde tudo que você imaginar acontece, com mulheres, homens, jovens, gente de todas as classes sociais, de todas as cores, todos os credos religiosos, aprisionadas, espíritos aprisionados, quebrantados ouvindo a palavra, quebrantados, mas como se eles estivessem com bolas de ferro em suas pernas, que não conseguem sair daquele lugar. Aí a gente só fica ali uns 10 minutos, anuncia a palavra e sai. Quem quiser cobertor, quem quiser comer, a gente não entrega lá dentro. Aí eles se levantavam e iam lá no carro onde a gente estava distribuindo as refeições, distribuindo os cobertores. Mas isso é muito impactante para todos nós que fomos lá. Ver assim como Deus, Ele fala com as pessoas nessa condição, como elas sentem a presença de Deus, mas como a guerra espiritual que está dentro deles, como o Edmundo, antes que o feitiço fosse quebrado, eles não conseguem parar de pensar naquilo que aprisiona eles. Mas a boa notícia é que porque um sacrifício foi feito para que o Edmundo, traidor, no filme, ele pudesse ser reinserido de volta na sua família, porque ele havia traído já seus irmãos, a tendência natural é falar assim, olha, esse rapazinho aí, por causa desse manjar turco, traiu seus irmãos, que triste fim, que ele tenha, um triste fim. Mas quando a gente pensa no nosso manjar turco, naquilo que é o meu pecado, será que a gente não vai olhar com mais compaixão para o Edmundo? Pensando, Edmundo sou eu. Eu preciso de redenção, eu preciso de um Redentor. E porque Cristo, o Cordeiro de Deus, foi imolado para que o seu sangue traga redenção sobre todos nós. Nós temos autoridade de chegar até nesses lugares onde as trevas imperam, onde o domínio é das trevas, mas eles reconhecem que quando nós pisamos lá, eles falam, a igreja chegou, a igreja chegou. E realmente a igreja ela nunca vai chegar se ela ficar sentada onde você está. A igreja é chamados para fora. Se a gente não for luz ali, do outro lado da rua, eu gosto da igreja lá de São Paulo, primeira igreja batista de São Paulo. É interessante que ela tem a história que o pastor Arlen Mafra, que é pastor hoje da igreja, por 15 anos ele catou lixo e reciclável na frente da igreja. E essa igreja
mandou ele, né, depois para a Cristolândia. Ele é um dos primeiros frutos da Cristolândia e hoje ele é pastor da igreja. E quando você sai da igreja, tem uma frase escrita assim, ó: bem-vindo ao seu campo missionário. E um dia ali foi Cracolândia, agora não é mais, agora acabou. Mas um dia era assim: bem-vindo ao seu campo missionário. Você saía já tendo que desviar das pessoas que estavam ali. No meio da Cracolândia, a igreja era a Praça da Sé, São Paulo. Então, olha que maravilhoso, e uma igreja que entendeu a preciosa herança que foi deixada para ela, o grande legado, qual o contexto, de quem foi recebido, e quem entregou para nós recebeu de quem? Nossa, do Pai dele, aleluia, é muito precioso mesmo, e ele compartilha generosamente com nós, seus filhos. Porque mesmo que a gente não vendo uma conversão em massa lá, nesse exato momento, uma pessoa está sendo retirada daquele lugar. Agora, enquanto eu estou pregando, uma missionária está lá, fazendo uma chamada de vídeo com uma médica, irmã nossa, para ela emitir o atestado de que ele está apto para ser acolhido numa instituição amanhã. Vamos orar por isso? Feche seus olhos. Senhor, nesse exato momento, enquanto o Gilson está lá, Deus sendo atendido pela doutora Carolina, usa, Senhor, a vida da missionária que está lá, Pai, para que essa vida, Senhor, seja arrancada, Senhor, deste mundo frio, Senhor, do pecado, Pai, e que todo feitiço, Senhor Deus, que Satanás colocou através do vício, quebra, Senhor, as correntes do maligno, Senhor, na mente desse homem, Senhor, e traz a luz do Espírito Santo para que aqueça o seu coração. E assim, quando a gente está num dia bem frio e alguém acende uma fogueira, e quando vê todo mundo está ali em volta, Pai, que assim ele sinta o calor de Jesus, Pai, e ele possa ir, Senhor, para um lugar onde a Tua palavra seja pregada, seja anunciada a ele seja liberto, e um dia possamos ouvir o testemunho do Gils, que foi alcançado por uma ação dessa igreja em parceria com o Ministério Sopão lá, Pai. Em nome de Jesus, oramos, Pai, já te agradecendo, amém. Então, queridos, é assim, irmãos, que a gente faz de um em um a obra, e a gente se alegra com uma vida que a gente consegue tirar dali, uma vida que não vai ser o decreto final, morrer num lugar onde sempre gelado, nunca tem calor de Deus, e a esperança não vai chegar. Talvez para alguns que estão lá, tão doentes, pegam tuberculose, pneumonia, e por estarem debilitados, morrem naqueles sofás velhos, cheios de rato em volta, enterrados como indigentes. Para alguns, essa mensagem da luz, da esperança, ela não tem chegado. E eu creio que a grande omissão da igreja é não orar, não contribuir, não ir lá, só para conhecer essa realidade. E nós prestaremos conta daquilo que a gente está fazendo ou deixando de fazer, porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então não nos cansemos de fazer o bem, irmãos, porque logo a gente vai colher, logo a gente vai ceifar, se não desanimarmos. O autor de Hebreus diz que nós não somos daqueles que desistem e são destruídos, mas somos dos que perseveram e seremos salvos. Como eu falei no início, né, dessa grande e preciosa herança, você está entendendo nessa manhã o que Deus deu para você, porque Ele não deu só para o pastor,
Ele não deu só para o missionário. Ele deu para você, igreja, junto comigo, para todos nós. E no momento que ele deu, ele esperava que isso fosse levado a sério. Ele resumiu nessas palavras. Deixou para nós isso. Toda autoridade nos céus e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Eu jamais pisaria num lugar desse se eu não tivesse certeza de que Jesus está comigo ali. Isso é uma certeza que todos nós que vamos num contexto desse de densas trevas, de hostilidade a tudo que é nobre, tudo que é virtuoso, tudo que é bom, tudo que é direito, mas a autoridade que Jesus compartilhou com a gente é tão grande, irmãos, a ponto de essa simples afirmação: respeitem, a igreja chegou, para de usar, agora vamos ouvir a mensagem da igreja. Uma reverência que eu mesmo confesso o meu pecado aqui, né, diante da palavra. Às vezes a gente está ali, o pastor está lendo, eu vou entrando, às vezes eu me movimento aqui, a palavra de Deus está sendo lida. Esse é um pecado meu, falta de reverência à palavra. Momento de oração, vim, cheguei um pouquinho tarde, vou entrando, e lá, mesmo um povo que está escravizado, eles respeitam tanto, eles veem algo que às vezes eu não vejo, eles sabem que uma autoridade maior está diante desse povo que está chegando ali. Porque para fazer 200 marmitas, pegar 100 cobertor, sair das casas de vocês e estar aqui, querendo abraçar a gente, querendo tirar a gente daqui, alguma coisa bem louca tocou em vocês. E a palavra de Deus diz isso. 1 Coríntios 1, 21, visto Deus, que o mundo não conheceu ele pela sua sabedoria, aprove a ele salvar os crentes pela loucura da pregação. Por isso eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de salvação para todo aquele que crê. E mesmo num vale de ossos secos, se o Espírito de Deus tocar, é o esqueleto que vai começar a se formar. Daqui a pouco os tendões vão revestir aquele esqueleto, daqui a pouco carne, e quando Deus falar, agora profetiza, filho do homem, para o Espírito, venham dos 4 cantos da terra e sopre sobre esses mortos. Assim como o dia eu estava lá, era o estribo é o menor osso do corpo humano. Um dia eu era um estribo, caído lá no vale. E agora com os outros ossos a gente está indo lá profetizar. E eu creio que um grande exército Deus tem para levantar nesses vales, para a glória dele. Porque quando o Espírito de Deus age, agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor. Se essa palavra falou com o seu coração, quero convidá-lo a ficar de pé e a gente vai encerrar, porque às vezes não é pelo muito falar que a gente é ouvido, às vezes uma mensagem de meio ponto, mas que seja o próprio Espírito Santo fazendo a gente refletir. A gente vai participar depois de um almoço, né? Que essa palavra não seja esquecida, mas que a gente possa imaginar aqui na porta da nossa igreja essa frase: bem-vindo ao seu campo missionário. É ali dentro da sua família, o seu campo missionário, é dentro da sua empresa, da sua escola, da sua família.
na sua vizinhança, que a gente não fuja, que a gente entenda quem é que deu, de quem ele recebeu, o que ele está dando, qual contexto ele deu, e possamos valorizar, estando sempre prontos, como diz a carta de Pedro, para compartilhar qual a razão da esperança que é dentro de nós. Porque se você crê, você vai falar. Não podemos dizer que cremos e nas nossas obras a gente negar a palavra de Deus. Se você sabe da autoridade que tem essa palavra, você sabe de tudo isso que talvez não foi novidade para você, está careca de saber. Então você vai fazer alguma coisa. É impossível a gente crer e a gente ficar parado do jeito que a gente está. Vamos orar? Senhor Deus, eis-nos aqui, Pai, cada um num campo missionário, num chamado, Senhor, distinto, mas todos nós, Pai, recebemos, Senhor, essa grande comissão. Deus, que não seja uma grande omissão do Teu povo, Senhor, deixar de orar pelos governantes, Pai, deixar, Senhor, de orar pelos marginalizados, deixar de orar por aqueles que professam uma religião bem diferente da nossa, Pai. Ah, Senhor, nos dá um coração igual ao seu, Pai. Dá-nos esse entendimento dessa preciosa herança que está à disposição de cada um de nós, para que esses sinais, Pai, nos acompanhem, Senhor. E em Teu nome a gente possa falar novas línguas, expulsar demônios, Pai. Ver prodígios, sinais e maravilhas nos acompanhando, Senhor, aonde a gente for. Não permita, Senhor, que se prolifere esses locais de frieza espiritual no município de Colombo. Mas aonde houverem esses lugares, Pai, traz um incômodo para cada um de nós aqui. Talvez retratos estejam vindo agora na mente dos meus irmãos, Pai. E independente, Senhor, da nossa profissão, do nosso cargo, Senhor, nos comissiona hoje, Senhor, para fazer parte desse poderoso exército da salvação que o Senhor está arregimentando nessa terra. E não nos deixe de fora, porque a responsabilidade de fazer missões não é só para os jovens que estão agora em missão, não é só para os missionários, Pai, mas é para toda a igreja, Senhor. Fomos comissionados pelo próprio Senhor Jesus, e é um grande privilégio a gente se unir ao Senhor naquilo que o Senhor está fazendo no mundo nesse tempo, Senhor. Desperta todos que estão apáticos espiritualmente, Senhor. Nos dá, Senhor, esse temor, essa reverência, Senhor, esse entendimento que até o povo que está em trevas reconhece em nós, e às vezes nós mesmos não damos a devida importância, o valor, Pai, a sua palavra, a oração, a importância da comunhão, de nenhum crente andar sozinho, da vida em células. Abre, Senhor Deus, o nosso entendimento espiritual, para que o Senhor faça um rebuliço santo, Senhor, nessa casa, e através de cada filho, cada filha sua que está aqui, nessa cidade, nesse estado, na nossa nação, Pai, para louvor da Tua glória, Senhor, nos comissiona para o campo missionário que nos aguarda na segunda-feira, 9 horas da manhã. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito seja com cada irmão, cada irmã que está aqui, com a igreja do Senhor espalhada sobre toda a terra, com essa autoridade, esse poder que repousa sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, vai na graça e na paz do Senhor Jesus.